Olá, você está no canal da Maistane e hoje nós vamos falar sobre convulsão. É um distúrbio que acontece no organismo, 5% da população é atingida por esse distúrbio e ao menos 2% da população já tiveram uma convulsão durante a vida. Existem cerca de mais de 3 milhões de casos no Brasil ao ano. Como eu disse, é um distúrbio que acontece no organismo, onde há um aumento excessivo da descarga em atividade elétrica nas regiões cerebrais. Esse aumento de descarga elétrica desses impulsos são desorganizados, por isso que causa uma crise convulsiva. Geralmente dura em média 1 a 2 minutos, podendo exceder aí até 5 minutos. Mais do que isso nós vamos falar um pouco adiante, porque existem algumas complicações. Entendendo um pouco mais sobre convulsão, o cérebro ele é formado por células nervosas, chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles funcionam mediante impulsos elétricos e eles precisam se comunicar, através de neurotransmissores, que são estruturas químicas. Quando eles se comunicam através das sinapses, existem alguns momentos em que o neurônio fica inerte, até que ele receba algum estímulo. No caso da convulsão, este estímulo é totalmente desordenado, por isso que nós vamos ver adiante como que funciona toda a manifestação no organismo. Existem alguns tipos de convulsão, nós temos a convulsão focal parcial, onde ela afeta uma parte do hemisfério cerebral. Nós temos a convulsão generalizada, que geralmente atinge os dois hemisférios. Quando nós pensamos nas parciais principalmente, ou nas generalizadas, vai atingir alguma parte do cérebro que responde pelos movimentos musculares. Por isso que nós temos essas contraturas musculares involuntárias. As parciais focais podem ser simples ou complexas, dependendo da área cerebral que for atingida, e as generalizadas eu vou falar um pouco detalhado sobre elas adiante. Mas nós temos também o tipo de convulsão febril, que é muito comum, com menor de 5 anos de idade, acontece geralmente nas primeiras 24 horas de algum estado febril no organismo, onde aumenta a temperatura, isso vai alterar toda a função cerebral e como resposta aí vem a convulsão. Nós temos também a crise conversiva, onde existe um problema psicológico, geralmente no estado da neurose, e os sintomas eles são parecidos com o de uma crise convulsiva, porém não altera nenhuma atividade cerebral. Falando um pouquinho de epilepsia com crise convulsiva, existe, algumas perguntas relacionadas a isso. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como que funciona em relação a isso? Bom, toda crise convulsiva, ela é um tipo de epilepsia. Então, toda convulsão é um tipo de epilepsia. Porém, para se tornar epilético, é necessário ter 2 ou mais convulsões. Isso aí é um diagnóstico da neurologia. E quando a gente pensa em epilepsia, existem outros tipos de epilepsia sem ser a crise convulsiva. Bom, espero que eu tenha explicado um pouquinho dessa diferença. Falar então de gatilhos, o que vai desencadear uma crise epilética, uma crise convulsiva? Emoções intensas, às vezes alguns ruídos, estímulos luminares, luzes fortes, músicas, odores, tudo isso pode desencadear uma crise convulsiva. Para quem já é epilético, então tem que procurar evitar esse tipo de situação. E nós temos também algumas reações estranhas que antecedem o momento da crise convulsiva. Quem já é epilético, às vezes sente, tem essa áurea aí que sente esse momento pré-crise convulsiva, que já é, às vezes, o cheiro, o odor do local vai mudar, um frio na barriga, às vezes alguma alucinação visual, a fala muda, a resposta ali de consciência muda, até mesmo o comportamento antes, que antecede essa crise convulsiva. E o que facilita a instalação de uma crise convulsiva? Então, isso não vai causar um gatilho, mas pode facilitar a instalação de uma crise convulsiva. Como eu disse, uma febre alta, às vezes falta de sono,
até um período menstrual, e o estresse pode facilitar aí uma instalação de uma crise convulsiva. Causas, vamos falar um pouquinho de causas da crise convulsiva. Existem inúmeras. Algumas crises convulsivas a gente não vai conseguir identificar a causa, mas outras a gente sabe o que pode causar para poder evitar. Como eu disse, é muito comum menores de 5 anos, né, febre alta, causar uma crise convulsiva. Às vezes algumas doenças podem causar crise convulsiva, meningite, encefalite, tétano, algum tumor na área cerebral, infecções, né, por exemplo, o HIV, a própria epilepsia, né, que causa as crises convulsivas. Isso tudo pode causar algum trauma na região cerebral, né, encefálica em geral. Então, algum trauma craniano, alguma abstinência, é muito comum a abstinência de álcool e droga, né? A pessoa que ela bebe todos os dias, usa droga todos os dias, né, que já é dependente do álcool e de alguma droga ilícita, quando ele para de fazer uso, né, do álcool ou da droga, o organismo, em resposta a isso, né, pode causar aí uma convulsão. O efeito colateral de algumas medicações também pode causar uma convulsão. Distúrbios metabólicos, a baixa de glicemia, nós falamos essa semana sobre hipoglicemia, assista aí no outro vídeo, né? O próprio diabetes, até uma insuficiência renal aí aguda pode causar uma convulsão. E falta de oxigênio na região do cérebro em geral, né? Alguma hipóxia mesmo, o oxigênio não chega na região cerebral, o corpo vai responder, né, causando uma convulsão. Os sinais e sintomas, então, da crise convulsiva. Como eu disse, vai depender do tipo, da região, né, e qual função que o cérebro atua ali naquele lugar que foi afetado. Então, tudo vai depender do local que afetou ali na região cerebral para a gente saber quais são as manifestações clínicas a respeito da crise convulsiva. Mas eu vou falar um pouquinho generalizado sobre elas. Nós temos as crises convulsivas parciais, lembra que eu falei? Parciais, focais, com ou sem alteração do nível de consciência. Nós temos aí sintomas psíquicos, sensoriais, né? São movimentos involuntários que o corpo vai fazer em alguma parte. Às vezes altera, né? Todos os nossos sentidos, paladar, olfato, tato, a audição, a fala, tudo isso pode ficar alterado. Pode ter alguma alucinação, uma vertigem, até mesmo delírios. Vai depender do local em que foi afetado. Nós temos também as generalizadas, né? Nós temos a crise de ausência, que é um tipo de convulsão generalizada, chamada também de pequeno do mal, onde a pessoa ela fica mesmo ali com o olhar perdido, parada, né? No mundo da lua, ela não responde o que está acontecendo ali naquele momento. Se ela dura mais do que 10 segundos, os movimentos eles são automáticos, então às vezes pode acontecer da pessoa estar piscando o olho mesmo, tremendo os lábios, mas isso é um movimento automático, porque ela está completamente parada ali no mundo da lua mesmo. E às vezes a pessoa nem percebe que ela está sofrendo uma crise de ausência de tão rápido que pode acontecer. Nós temos aí outros tipos de convulsão. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Nós temos aí as tônicos-clônicas, né, que já é chamadas de grande mal, né, que geralmente vem acompanhado de uma perda súbita da consciência, né, e é realmente ali a contração muscular acontecendo. Então, na fase tônica, nós temos a contração muscular dos braços, das pernas, o tronco fica endurecido, né, contraídos mesmo, estendidos. Pode acontecer da face ficar com uma coloração azulada, porque acontece mesmo essa diminuição de oxigenação mesmo na região cerebral e encefálica. Nós temos a clônica, que as contrações já são rítmicas, repetidas e incontroláveis. E nós temos aí mais 4 tipos de convulsão. Temos a tônica, que o músculo ele contrai e enrijece, como eu disse. Temos as atônicas, em que existe uma perda do tônus muscular, então o corpo vai relaxar,
né? São as fases das generalizadas. Nós temos as mioclônicas, que são os espasmos mesmos musculares, e nós temos as clônicas, que eu falei detalhadamente, que ele contrai e relaxa. Então, passa ali por todas essas fases, pode acontecer no meio de uma crise convulsiva generalizada. No meio dessa tônico-clônica pode ter um excesso mesmo de saliva, né? Uma saliva abundante, espumosa e até mesmo mordedura de língua. Vou falar disso detalhadamente no momento do socorro. Após a crise convulsiva, a gente tem um período, né? Antes da pessoa recobrar a consciência totalmente, saber onde ela está, o que aconteceu, que a gente chama de período pós-ictal ou período pós-comicial, que nada mais é do que um período pós-crise convulsiva, né? Isso vai variar ali a duração de momentos, depende de cada pessoa, depende de cada organismo e depende do tipo da crise que foi, da crise convulsiva que foi, a área afetada no cérebro, né? O tempo de duração, isso tudo vai variar. Mas a pessoa ela pode apresentar uma dor de cabeça, uma dor no corpo, gente, crise convulsiva, a contração muscular é muito forte, então existe uma dor ali no corpo, uma confusão mental, um cansaço, uma fadiga, né? Um mal epilético que pode durar aí até mais do que 5 minutos, para ela demorar, né? Para ela recobrar a consciência mesmo, saber o que estava acontecendo e tudo. Falando um pouquinho do socorro, o que eu faço no momento da crise convulsiva, né? Como que eu vou agir, como é que eu faço para ajudar essa pessoa? Bom, crise convulsiva a gente não pega, né? Falando a grosso modo, porque tem gente que tem, né, problema em ajudar a pessoa ali, ela tá babando, muita secreção, saliva, eu não vou encostar, não pega, tá? Não existe isso. Então, primeiramente, afastar todos os objetos ali do local, afastar as pessoas, os curiosos, quem não vai ajudar, dá licença, né? Deixa aquela pessoa confortável, se puder afrouxar roupa e tudo. Segurar a cabeça, gente. A crise convulsiva, ela tem que acontecer, a convulsão, ela tem que acontecer. Porque se você prende essa pessoa, você está impedindo de ter essa descarga desordenada, você vai ficar preso dentro do organismo. Então, a crise tem que acontecer. Mas eu vou proteger a cabeça dessa pessoa para ela não ficar batendo essa cabeça nos objetos e aí causar um trauma, né, maior. Então, eu seguro a cabeça, lateralizo a cabeça dessa pessoa por causa do excesso de saliva, né? Senão ela vai engasgar e aspirar, né? Isso tudo vai ali para a via aérea mesmo, entrando para o pulmão. Então, eu lateralizo a cabeça dessa pessoa, estendo ali o pescoço dessa pessoa só para eu evitar uma queda de língua, né? Não precisa hiperestender também, não. E segura essa cabeça, mantendo a cabeça ali firme, evitando ali um mal maior. Lembrando que, pelo amor de Deus, não coloca o dedo na boca dessa pessoa, porque ele vai arrancar o seu dedo. Nada de colocar colher, nenhum objeto ali dentro da boca, né? Porque isso, a contração, gente, ela é tão forte que o que você colocar ali, ele vai aprender, você vai ficar sem seu dedo. Vai mesmo morder a língua, não tem jeito. Que você pode fazer para prevenir é isso aqui, ó. Segurou, forçou, lateralizou. Nós vamos ver um pouquinho de trauma, como que a gente imobiliza, né, a respeito disso. Então, deitou de lado, preveniu ali a aspiração, algum vômito, né, o excesso de saliva, removeu todos os objetos, afrouxou a roupa, ergueu o queixo, né, não introduzir nada ali na boca dessa pessoa. Pode acontecer, então, gente, a mordedura de língua, então pode sangrar ali na boca, é normal. Depois da crise convulsiva, nós vamos preocupar com isso, se precisa ir para algum pronto atendimento para dar ponto, qual que foi ali a gravidade, né? Pode ter liberação de esfíncter, então a pessoa pode ter ali a diurese, né, defecar no local, xixi, cocô mesmo, é muito normal. Pessoa que volta de uma crise convulsiva, ela volta com muita vergonha por conta disso. Então, afasta os curiosos. Quem não for ajudar, pede para dar licença mesmo, para não ficar ali incomodando, porque é normal acontecer isso. E sempre depois da crise convulsiva, conversar com essa pessoa, perguntar se ele é epilético, isso é importante, porque você já sabe que medicação que ele faz o uso, se tá com o controle direitinho para ter crise convulsiva. Se ele não for epilético, né, já é mais sério ainda, porque saber então por que ele teve uma crise convulsiva, né? E encaminhar essa pessoa a um serviço de saúde, né, para ficar em observação,
ter uma consulta médica, pesquisar o porquê mesmo que aconteceu essa convulsão, principalmente se não foi epilético. Ah, eu aciono o SAMU ou não? Não, o SAMU tá aí para isso, é o órgão específico para atender crise convulsiva. Né? Nesse caso, eu sempre falo nos vídeos, quem que eu aciono, SAMU ou bombeiro? Nesse caso, é o SAMU mesmo, tá? 192, porque é o SAMU que vai fazer medicação venosa aí para cortar a crise. Mas vamos ter um pouquinho de senso. Se a crise durou aí 2 minutos, né? Essa pessoa já voltou da crise, já recobrou a consciência, já passou o período pós-ictal. E ela tá legal e eu tô com o meu carro, gente, vamos ajudar, né? Pega essa pessoa e leva pro pronto atendimento aí da UPA. Não fica esperando o SAMU também, não. Porque no SAMU ele tem diversos atendimentos para fazer. E se a pessoa já é epilética, já é esperado que ela venha ter algum tipo de crise convulsiva. Acontece muito também de ter crise convulsiva, bateu a cabeça, teve um corte, a cabeça sangra muito mesmo, porque a vascularização, né, da cabeça ela é maior, então não preocupa com isso. Ah, bateu a cabeça, teve queda, aí já é diferente, eu preciso SAMU, porque eu preciso todo de uma imobilização, já é queda, então eu tenho um outro agravamento relacionado à crise convulsiva. Ah, eu não tenho carro, não tenho como levar, eu vou chamar o SAMU mesmo, para o SAMU conduzir até uma unidade de pronto atendimento. Ah, a crise não passou, deu 2 minutos, não passou, deu 5 minutos, não passou, ou tá tendo uma crise atrás da outra, né? A gente chama de crise convulsiva reentrante, né? Aí sim precisa ali mesmo do SAMU, porque tem que cortar essa crise. Ele não pode ficar desenvolvendo essa crise ali, porque cada crise que vai acontecendo vai mesmo queimando, detonando ali os neurônios. A respeito do diagnóstico, né? O diagnóstico da crise convulsiva, existe o diagnóstico na crise, então é interessante você que assistiu ali o momento da crise convulsiva, marcar mesmo o tempo que aconteceu essa crise, se ele contraiu os dois lados, né, como é que ficou os olhos, a boca ficou fechada, a pele ficou azulada, ele ficou inconsciente, né, como que aconteceu essa crise, até para passar lá no pronto atendimento da UPA, como que aconteceu essa crise, vai precisar informar isso lá na triagem, ou se o SAMU chegar, informar também para o SAMU na hora de ligar e tudo como que aconteceu. Depois da crise, se ele recobrou a consciência com facilidade, se demorou, se ele ficou sonolento, como tá a fala dele, a fala tá embolada, ele lembra o que aconteceu, os movimentos voltaram a ficar normais, ele consegue andar e tudo, como que ele ficou depois da crise é interessante também observar. E aí existem alguns exames que são feitos, né, em unidade hospitalar para ter um diagnóstico mesmo relacionado à convulsão, né, que é o eletroencefalograma, uma tomografia, uma ressonância, até punção de líquor pode ser feita, e até um vídeo eletroencefalograma pode ser feito. E o tratamento, nós vamos lembrar que a cura da convulsão depende da causa, né? O tratamento, então, mesmo prevenir o risco de novas crises, principalmente, porque cada crise, né, que a pessoa for sofrendo, isso vai modificando ali toda a sua atividade cerebral. Então, assim, retirar a causa mesmo, porque às vezes a pessoa sabe qual que é a causa. Ah, eu faço uso de álcool todos os dias, uso de drogas ilícitas, então já sabe qual que é a causa, algum medicamento, né? A febre, as mães aí não deixar a febre das crianças subir muito, né? Nós vamos falar sobre febre em outro vídeo e tudo, né? E usar mesmo as medicações, né, para o tipo específico da convulsão que a pessoa tem, para evitar as recorrências mesmo e controlar toda a crise convulsiva. Bom, espero que você tenha aprendido um pouco sobre convulsão, a diferença de convulsão e epilepsia, quais são as formas da convulsão, principalmente como que ela se manifesta no organismo, como que nós vamos fazer para o ato do socorro, né, o diagnóstico e o tratamento. Saiba quem chamar, quando chamar, né, como ajudar uma pessoa que está sofrendo de convulsão. Você está no canal da Maistane e eu sou Maiara Stanislau, enfermeira.